Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Nesse canal você confere notícias, react e muito mais a respeito do nosso Flamengo. E aqui pessoal, vamos fazer um react do canal TNT Esportes. Vitor Sérgio Rodrigues traz informações importantíssimas aí a respeito da renovação do treinador Felipe Luiz com o Flamengo. Vamos conferir aqui nesse vídeo a partir de agora. Minha opinião depois de trazer todas essas informações. Já faz todo aquele engajamento, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar like, comentar, tudo aquilo que você faz aqui nas mídias sociais da TNT Esportes, porque o vídeo é importante para quem está acompanhando esse caso. Para quem não acompanhou, para quem não viu o desfecho da temporada do Flamengo pós fim da Copa Intercontinental, o principal objetivo, a principal meta do Flamengo passou a ser renovar o contrato com Felipe Luiz. E desde que o Flamengo saiu do Catar e entrou em férias, muita coisa começou a ser publicada em veículos importantes, em veículos que acompanham muito o Flamengo, em alguns canais de jornalistas que são segmentados cobrindo o Flamengo. E aí eu fui mergulhar na questão para fazer a minha apuração, o que eu entendo disso. E aí eu tenho alguns pontos para trazer, algumas informações para trazer aqui e que acho que são importantes trazer de forma bem clara. A primeira delas é que muitas informações saíram que a negociação começou a se complicar depois que o empresário português Jorge Mendes entrou no circuito e passou a trabalhar com o Felipe Luiz. Isso é o que foi vendido por muita gente, tá? A informação que eu apurei não é essa. A informação que eu apurei, inclusive checada, é que o Jorge Mendes, empresário português famoso, ele historicamente, ao longo da carreira do Felipe Luiz, ele sempre trabalhou com o Felipe Luiz. Que uma única transferência do Felipe Luiz não teve o envolvimento, ainda nos tempos de jogador, não teve o envolvimento do Jorge Mendes, que foi exatamente a transferência saindo do Atlético de Madrid, vindo para o Flamengo no meio de 2019. Essa transferência foi tocada pelo empresário Guilherme Siqueira. Então, se vendeu a informação de que tudo começou a piorar em termos de negociação quando, de última hora, o Jorge Mendes entrou no circuito, sendo que o Felipe Luiz já está acostumado a vender, a negociar e ter o Jorge Mendes como um empresário que cuida dos seus interesses. O outro ponto que foi vendido é que o Felipe Luiz pediu um valor de salário, um valor mensal de salário fora da realidade brasileira. Pessoal, Felipe Luiz ele recebe um salário muito abaixo aí da média dos treinadores no Brasil. Informações surgiram aí que ele é o treinador com salário abaixo aí de todos os treinadores aí, dos 20 treinadores da Série A, ele é o que recebe o menor valor. E a informação que eu tive é que essa percepção que tem sido ventilada na imprensa e que é a percepção da diretoria do Flamengo, ela não corresponde à realidade se você comparar o valor que os técnicos mais bem pagos do Brasil ganham. O Felipe Luiz, lógico que ele quer um grande aumento, se a gente considerar numericamente, em números absolutos, esse aumento, mas que se você comparar com o que ganham os técnicos de elite, os técnicos top do futebol brasileiro, o salário do Felipe Luiz não está descolado dessa realidade. E aí você está falando de um técnico que, no seu primeiro ano e meio, ganhou todos os títulos que ele disputou, menos, pelo menos uma vez, menos os dois mundiais, ou o Mundial de Clubes e a Copa Intercontinental. Me diz, como é aí na sua empresa cada... Isso foi o que eu apurei. Outra coisa que eu apurei é que o Felipe Luiz ficou durante todo o Campeonato Brasileiro de 2025 recebendo o menor salário entre os 20 técnicos da Série A. O Felipe Luiz, que assume o Flamengo na reta final, no segundo semestre de 24, entrando no lugar do Tite,
Ele, num primeiro momento, aceitou receber um salário muito baixo para padrões de um técnico de Série A e muito baixo para padrões do Flamengo. Se você pega agora o salário que o Felipe Luiz ganha até o fim de dezembro, o Felipe Luiz tem mais 9 dias de contrato com o Flamengo, é bom lembrar. Se você comparar esse salário, que é o menor salário de técnicos da Série A, é o menor. Todos os 20 do salário do Felipe Luiz é o menor. E comparar com o que ele quer ganhar, de fato, é um aumento gigantesco. Mas se você comparar esse valor com a primeira prateleira de técnico do Campeonato Brasileiro, não é algo exorbitante. E outras duas questões que eu apurei é que essa métrica que o Felipe Luiz, de salário que o Felipe Luiz pediu, não está balizada com o que ganha o técnico mais bem pago do Brasil. Isso não está. Está balizado com o salário de alguns jogadores do elenco. E então, assim, o entendimento do staff do Felipe Luiz é que o que ele está pedindo é de acordo com o padrão de folha salarial do Flamengo na atualidade. E aí eu apurei duas informações de última hora. A primeira é que o Flamengo chamou o Felipe Luiz para conversar na véspera da final do Intercontinental contra o PSG. A final do Intercontinental foi na quarta-feira, 14h, no horário de Brasília. E a diretoria do Flamengo chamou o Felipe Luiz para conversar lá em Doha, no Catar, na terça-feira de noite. E o Felipe Luiz, logicamente, falou que não ia querer conversar, porque não ia parar para negociar número para cá, número para lá, antes da final contra o PSG. E a outra coisa que eu apurei, o salário que o Flamengo ofereceu ao Felipe Luiz na última vez que negociaram sobre isso é um salário inferior ao que ganhava o Tite no Flamengo. Tite, esse técnico que o Felipe Luiz sucedeu de forma muito vitoriosa, né? Partindo do princípio, que aí é a minha opinião, tá? Aqui eu tô colocando a minha análise. O Tite fez um trabalho ruim no Flamengo e o Felipe Luiz fez um trabalho muito bom no Flamengo. Muito bom na minha avaliação e um trabalho vitorioso do ponto de vista de títulos. Então, no entendimento do Felipe Luiz e de quem trabalha com o Felipe Luiz, o que o Flamengo ofereceu é uma proposta incompatível com o que o Felipe Luiz entregou e sem colocar na questão o fato do Felipe Luiz ter passado todo o Brasileirão 2025 ou todo o ano de 2025 ganhando o menor salário dos 20 clubes da Série A. Esse é o cenário. Essas duas informações... Pessoal, essas informações são importantes e, minha opinião, Felipe Luiz vai receber um bom contrato, pessoal. O Flamengo vai renovar com ele com um acordo aí muito acima do que ele já recebe, com certeza. Porém, pessoal, também acredito que o Flamengo não irá aceitar o que o empresário pede, né, pessoal? Para o empresário, ele vai ganhar a parte dele. O Felipe Luiz também vai ter um aumento de salário muito alto, mas o Flamengo não vai pagar o que o empresário vai exigir, né? Porque pelo empresário ele receberia valores aí entre treinadores que, por exemplo, o Palmeiras pagam ao Abel Ferreira, beleza, pessoal? E eu acho que o Flamengo não irá aceitar esse tipo de proposta. Por quê? O Flamengo, quando assinou com o Felipe Luiz aceitou assumir o Flamengo, ele viu também o Flamengo como uma grande oportunidade, como iniciar sua carreira de treinador já num grande clube. E isso ele tem que entender também, que o Flamengo abriu mão de ir em busca de um treinador, apesar de não ter treinadores no Brasil naquele momento, com patamar aí de grandes estrelas, e o Flamengo aceitou e confiou no trabalho dele, e eu creio que o Flamengo irá fazer uma proposta muito boa. Se, por exemplo, ele ganhar cerca de 100 mil, o Flamengo com certeza vai pagar ali coisa de R$1 milhão de salário, no mínimo. Eu creio que seja isso aí, o patamar. Agora, se o empresário
querer fazer acordo com o Flamengo em patamares aí de Abel Ferreira, o Flamengo pagar aí 2, 3, 4 milhões, aí o Flamengo com certeza não vai aceitar, pessoal. Apesar de ter feito um bom trabalho, também não vejo como uma coisa certa, pessoal. Patamar de salários de treinadores que já tem aí 10, 20 anos de carreira. Apesar de ter feito um bom trabalho, temos que ir aí com a realidade, né, pessoal? O Felipe Luiz tem apenas aí 1 ano e meio, mais ou menos, de carreira, de trajetória, fez um bom trabalho, mas ainda tem que ter muito chão aí para conseguir salários de treinadores renomados aí. Eu creio, essa é a minha opinião, beleza? O que vai acontecer, somente o tempo dirá. Informações que é de última hora. Acho que isso deixa muito claro ali que uma negociação ela é feita de concessões. Um lado faz concessão, outro lado faz concessão, e nesse momento há uma divergência nos valores. E o entendimento do Flamengo é o entendimento do Felipe é outro. E essa questão, esse ponto de oferecer menos do que o Tite ganhava é algo que está incomodando o Felipe Luiz. Esse é o ponto que a gente precisa trazer aqui. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do Flamengo e a resposta oficial que a assessoria de imprensa do Flamengo me deu foi a seguinte: a assessoria falou isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A renovação do Felipe Luiz está em curso, é um processo natural e não se pode dizer que há um impasse, apenas um processo natural de negociação, que foi intensificado após o fim da temporada. Essa é a resposta que a assessoria de imprensa do Flamengo, a quem eu agradeço, a resposta deu. Vou repetir: a renovação do Felipe Luiz está em curso, é um processo natural e não se pode dizer que há um impasse, apenas um processo natural de negociação, que foi intensificado após o fim da temporada. Depois, eu também recebi essa resposta oficial, comecei a fazer uma apuração e do lado do Flamengo tem uma sensação de que não se pode comparar. Entra na roda com a Pocket Broker e aproveita. Mais um anúncio. Um contrato feito pela administração anterior com um contrato feito agora com a administração do BAP. Segundo as pessoas com quem eu conversei, o BAP vende que a administração atual é feita com pensamento profissional, com adequação de cargos e salários, com contratações feitas de forma responsável e planejamento orçamentário. E que por isso que não serve na visão do Flamengo essa comparação do que ganhava o Tite com o que quer oferecer para o Felipe Luiz, porque são diretorias diferentes. E com relação a jogadores, essa direção entende que vários contratos de jogadores feitos na administração anterior, na administração do Landim, que tinha o BAP como o Marcos Braz como diretor de futebol, vários desses contratos com jogadores são irreais e não serão renovados nessas bases. Então, do ponto de vista aqui eu estou trazendo o que pensa o apurado com a visão do Felipe Luiz da negociação e apurado com a visão do Flamengo. No lado da visão do Flamengo, o entendimento não se pode basear esse contrato, essa oferta com o que ganhava o Tite, nem com alguns contratos de jogadores, porque esses contratos não serão renovados e contratos desse tipo não serão feitos por essa administração. É o que informalmente pensa a administração do BAP. Esses são os cenários, essas são as questões, e aí aqui eu vou trazer a minha opinião. É evidente que qualquer gestor responsável ele precisa ser coerente na hora de dar aumento para alguém.
o dar aumento, aumentar a folha é uma responsabilidade muito grande, não só para um clube de futebol, para qualquer empresa, seja ela grande ou pequena, seja uma multinacional, seja um comércio de bairro. Você dar aumento para alguém tem que ser algo que você entenda que há o mérito e entenda principalmente que isso é feito dentro de uma escala correta. Então, por exemplo, se você tem um funcionário e que você quer dar um aumento para ele, não é normal você dar um aumento de 5, 10 vezes. Não é normal. Às vezes você dá um aumento de 40%, 50%. Se o salário está muito defasado, você dobra o salário, mas não é normal de você dar um aumento de 10 vezes. Agora, na hora que você está sentando lá para fazer a análise, se um técnico como o Felipe Luiz, com o que ele entregou nessa temporada, se ele já ganha o menor salário dos 20 técnicos da Série A em 2025, é normal que esse salário esteja, a percepção de que esse salário está muito defasado, e é normal que esse salário seja multiplicado por, 5, 6, 8 vezes. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o Felipe Luiz ganhe 10 morangos de salário. Ok? 10 morangos. E o treinador mais bem pago do Brasil ganhe 200 morangos. Ok? Por mês. Felipe Luiz ganha 10 morangos. O técnico mais bem pago do Brasil ganha 200 morangos por mês. Para você, o Felipe Luiz hoje, ele faz jus a ser um dos técnicos mais bem pagos do Brasil? Na minha visão, faz. Na minha opinião, faz. Não sei o que você pensa aí. Deixa aqui nos comentários. Não tem problema. Aí é questão de percepção. Na minha opinião, faz. Se ele hoje ganha 10 morangos e o técnico mais bem pago do Brasil ganha 200 morangos por mês, é natural que o Felipe Luiz suba para ganhar próximo de 200 morangos. E aí, nesse caso, ele teria 20 vezes de aumento. Se a direção do Flamengo pensar estritamente como um empresário, como alguém de negócio e falar é um absurdo dar 20 vezes de aumento para alguém, ela vai estar errando. Porque não tem cabimento um técnico que entregou o que o Felipe Luiz entregou, ganhar 10 morangos por mês, e o treinador mais bem pago do Brasil ganhar 200. Não tem cabimento. Então ali, beleza, não vai dar 200 morangos, mas é natural que você dê 170, 180 morangos. Isso representa 18 vezes de aumento. Tem algum problema nisso? Não, não tem. É a minha percepção, é a minha opinião. Até porque, se o Felipe Luiz não acertar com o Flamengo vai buscar um técnico que vai custar mais do que 200 morangos. E aí você vai começar tudo de novo, um técnico que você não sabe se vai encaixar, um técnico que você não sabe se vai funcionar, um técnico que não sabe se vai se adaptar aqui, se os jogadores vão adaptar a ele. Então, na minha visão, eu entendo esse pensamento profissional, essa adequação de cargos e salários, mas acho que o Flamengo precisa fazer um esforço. É isso aí, pessoal. O Flamengo irá fazer um esforço aí para renovar, irá fazer uma proposta muito boa para o Felipe Luiz, mas na minha opinião, o Flamengo não irá aceitar pagar salários de um Abel Ferreira, por exemplo. Beleza? Mas um salário aí em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200, com certeza merece, e o Flamengo está disposto aí a pagar esse valor, né? Porém, mais do que isso, na minha opinião, creio que não. Vou deixar os créditos aí para o canal da TNT Sports na descrição do vídeo. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Acompanha aí que eu vou estar sempre gravando vídeos aqui, todos os dias, beleza? Deixa um comentário aqui na descrição do vídeo, nos primeiros comentários, eu vou fixar aí os primeiros comentários, beleza? Forte abraço.